Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela dorme no apartamento de Leonardo. Samantha e Ângela se conhecem. Álvaro anula o casamento com Ângela. E não acaba por aí. Yolanda manipula Ângela para ela trabalhar com Aníbal. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal, de 29 de abril a 3 de maio. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Ângela diz a Álvaro que parece que seus sonhos não são importantes para ele e que quando se veem são para brigar. Álvaro diz que o único que quer é vê-la feliz e Ângela pede que ele a apoie. No hospital, Beatriz sente muito medo do que possa ter e Geraldo tenta tranquilizar a esposa. O doutor Ugarte os informa que não tem boas notícias e revela que Beatriz tem câncer de pulmão. Beatriz fica arrasada pela notícia e Geraldo desconcertado. Ugarte diz que o câncer está muito avançado e que podem tentar sessões de quimioterapia. Leonardo manda algumas orientações para Ângela estudar. Ângela o agradece, diz que está complicando os conteúdos e pergunta se precisar de ajuda pode lhe chamar. Leonardo diz que por agora não pode ajudá-la, pois está de plantão, mas no dia seguinte podem se ver. No dia seguinte, Luz diz a Ângela que ainda não tem emprego e pergunta se a amiga já tem o dinheiro para seu exame. Ângela diz que não pediu dinheiro a Álvaro, porque ele ficaria com raiva e não quer pressioná-lo. Luz dá todo o seu apoio para a amiga. Samantha diz a Álvaro que eles têm um compromisso no domingo, que é um batizado. Álvaro se enrola e mente dizendo para ela que já tem um compromisso naquele dia. Samantha diz que não irá sozinha e que aquele é o momento perfeito para anunciarem seu compromisso, já que todos estarão presentes. Leonardo e Ângela se encontram para ele lhe ajudar nos estudos. Samantha diz aos pais que Álvaro é órfão e que seus pais faleceram há uns anos. Álvaro pede a mão de Samantha para Geraldo e Beatriz. Geraldo diz que o mais importante para eles é a felicidade de Samantha. Beatriz diz a Álvaro que quer deixar sua filha nas mãos dele, porque não estará sempre com ela. Ela revela que tem câncer. Leonardo ajuda Ângela nos estudos. Ângela tenta ligar para Álvaro, mas ele não atende. Leonardo tem uma grande surpresa ao descobrir que Ângela é casada. Beatriz diz a Álvaro e Samantha que tem câncer de pulmão e está muito avançado. Samantha fica triste pela mãe. Leonardo diz a Ângela que a matéria de medicina clínica será uma prova oral e ela se preocupa. A cafeteria onde Leonardo e Ângela estão vai fechar e ele oferece levá-la a seu apartamento para continuarem estudando, até porque lá tem livros que poderiam lhe auxiliar. Ele diz que ela pode chamar seu marido para ir até lá ou para buscá-la depois. Álvaro manda uma mensagem para Ângela dizendo que não poderá dormir aquela noite com ela, pois tem um informe para entregar no trabalho. Samantha está abalada pela condição da mãe e diz a ela que estará com ela e que será curada. Álvaro diz a Samantha que sente muito por ela e que sempre estará com ela. No apartamento de Leonardo, ele continua ajudando Ângela com as matérias da universidade. Ângela acaba pegando no sono enquanto Leonardo prepara café para eles. Ao vê-la, ele a cobre e fica do seu lado. Álvaro liga para Ângela, mas ela não atende, já que seu celular descarregou. Ele acabou voltando para a pensão e fica nervosinho por Ângela não estar ali. Enquanto isso, Ângela e Leonardo estão dormindo no sofá do apartamento dele. Álvaro pergunta a Yolanda onde está Ângela e por que não chegou ainda. Yolanda diz que se ele não sabe que é seu marido, quem dirá ela? No dia seguinte, Ângela acorda e fica nervosa ao se dar conta que passou a noite no apartamento de Leonardo. Alterada, ela sai rapidamente do apartamento dele e acaba se encontrando com Álvaro na rua. Álvaro a segura pelos braços e pergunta onde ela passou a noite. Ângela diz que estava estudando e acabou dormindo. Álvaro pergunta onde e com quem. Ângela diz que tem um médico que está lhe ajudando a estudar e foi a seu apartamento. Álvaro diz que não sabe como ela vai pagar aquela universidade e questiona se aquele médico vai dar a bolsa para ela. Ângela diz que ele está lhe ofendendo e que o médico está ajudando a se preparar para a prova. Álvaro diz que é o marido dela e que ela lhe deve respeitar. Ângela pede desculpas, diz que o tempo passou e nem percebeu quando pegou no sono. Álvaro diz que agora entende a insistência dela em trabalhar quando ele disse que não era necessário.
Ele diz que todo esse tempo ela está ocultando as coisas dele. Álvaro tenta se fazer de vítima, mas Ângela diz que é ele que nunca tem tempo para ela. Já na pensão, os dois continuam discutindo pelos ciúmes de Álvaro e ele diz que não tem dinheiro para pagar uma universidade privada. Ângela diz que não está lhe pedindo, pois irá vender a casa de sua avó e vai pagar o semestre com seu esforço. Álvaro diz que ela deve se lembrar que é uma mulher casada, e ela diz que quem deve se lembrar disso é ele, que sempre lhe deixa sozinho. Ângela exige que Álvaro respeite sua carreira e leve o assunto a sério. Álvaro diz que disse que iria apoiá-la e que se não fizer isso, sabe que irá perder. Ele diz que não quer que eles fiquem brigados. Ângela pede desculpas por não tê-lo avisado e que não sairá mais de casa com o celular descarregando. Álvaro pede desculpas e diz que quer ela em seus braços e não quer perdê-la jamais. Álvaro diz que eles podem passar algumas horas juntos para lhe demonstrar o quanto a ama. Os dois se beijam. Mais tarde, Álvaro leva Ângela para um passeio e diz que quando se sente triste, basta se lembrar de quando a conheceu em Real do Mar. Leonardo não para de pensar em Ângela e lê a motivação dela para estudar medicina. Ângela quer tirar uma foto dela e de Álvaro para marcar aquele momento. Álvaro não permite e diz que eles não precisam de uma foto para se lembrar daquele momento. Ângela insiste e Álvaro aceita, desde que ela não publique nas redes sociais. Leonardo se emociona ao ler as motivações de Ângela. Ângela diz a Álvaro que lhe encantou o passeio e pergunta para onde irão agora. Álvaro diz que precisa trabalhar e pede desculpas. Ângela diz que é por isso que se chateia, que sempre pelo trabalho ele não pode ficar com ela. Álvaro diz que vai conversar com seus chefes para que tenha mais tempo livre para ficar com ela. Ângela diz que com ele nunca pode ficar com raiva, e ele a beija. Álvaro pede que Ângela espere para vender a casa de sua avó para ver o que ele pode pagar por ela. Ângela diz que não quer ser uma carga para ele e que vai aproveitar o resto do dia para iniciar os trâmites da venda da casa. Depois, quando Álvaro entra em seu carro, ele tira a aliança do dedo e aguarda. Geraldo apresenta Leonardo para sua equipe médica, já que ele começará a trabalhar em seu hospital. Ângela procura por trabalho na cidade. Ela anuncia nas redes sociais que está à procura de um emprego e que é enfermeira titulada. Álvaro visita Clara no hospital, que está em coma, deixa flores para ela e lhe dá um beijo na testa. Ângela tem uma decepção quando é informada que só podem pagar metade do valor da casa de sua avó em relação ao valor que ela está pedindo. Álvaro chega em casa e Samantha exige que ele lhe diga o nome da mulher que ele passou aquela noite. Álvaro diz que se ela vai começar, é melhor ele ir. Samantha pergunta onde ele dormiu. Álvaro responde que dormiu ali no sofá, pois estava revisando documentos e que até agora estava trabalhando. Samantha tem certeza que Álvaro está mentindo e acredita que ele a trai. Álvaro consegue manipular a noiva. Ela pede desculpas e diz que está estressada devido à situação de sua mãe. Luz diz a Abel que tem medo que Félix se aproxime de novo dela e teme perder o ano de estudos. Abel diz que ela não irá perder, que ele tem afinidades com a diretora da escola e que pode falar com ela. Luz pergunta por que ele tem afinidades com a diretora. Abel responde que ela lhe deve alguns tipos de favores. Leonardo e Ângela se encontram e ele diz que leu a motivação dela e jamais havia lido algo tão sincero e inspirador. Ângela diz que também leu o discurso dele e é admirável o que ele vai fazer na fundação. Leonardo diz que ela tem uma grande vocação e pergunta se ela teve algum problema com seu marido. Ângela nega, mas conta que tiveram uma discussão pela noite que acabou dormindo no apartamento dele. Na cafeteria, Ângela conta a Leonardo que seu marido não quer que ela trabalhe e que, para ser sincera, sente que ele também se incomoda por ela estar estudando. Léo se encanta quando Ângela diz que vai continuar estudando, porque um dia será médica e construirá um hospital em Real do Mar. Leonardo diz que ela conseguirá isso, apesar das desavenças com seu marido. Ângela diz que nunca imaginou que ele fosse tão ciumento e conta que ela e seu marido se casaram muito rápido. Ela diz que estão falando muito dela e questiona se Leonardo é casado, se tem namorada ou filhos. Léo responde que não, que esteve a ponto de se casar, mas no final não deu certo. Ele diz que ele e sua ex-noiva
começaram a andar por caminhos opostos e por isso terminaram. Leonardo se despede de Ângela, mas deixa uma maçã com ela para que coma enquanto estuda. Ângela sorri para ele. Mais tarde, Leonardo ouve uma conversa de Sandro e descobre que o pai está devendo dinheiro. Ele oferece para ajudar o pai a saldar suas dívidas, mas Sandro agradece a ajuda do filho e a recusa. Ângela chega ao hospital onde Álvaro trabalha para procurar emprego. Álvaro e Samantha estão na porta do hospital e ele avista Ângela de longe. Leonardo descobre que o pai está com muitas dívidas e garante que não irá deixá-lo sozinho naquele barco. Sandro diz que estão prestes a liberar o empréstimo bancário e que com isso poderá pagar as dívidas e depois, quando a construtora se reerguer, podem pagar o banco. Ele garante ao filho que não permitirá que percam a casa e o nível de vida que tem tido desde sempre. Leonardo diz que não se importa pelo nível de vida, pois para ele o importante é o pai e está ali para ajudá-lo. Sandro diz que todos os dias agradece a Deus por ter lhe dado um filho tão bom quanto ele. Leonardo diz ao pai que ele é seu exemplo e que graças a ele é o que é e que juntos sairão daquela situação. Assustado ao ver Ângela, Álvaro beija Samantha e consegue se esconder dela. Ângela entra no hospital sem ver Álvaro. Depois, dentro do hospital, Álvaro pergunta o que Ângela faz em seu trabalho. Ângela diz que deixou um currículo ali. Álvaro diz que eles não irão contratá-la, já que ela é sua esposa. Além do mais, os dois podem ficar desempregados e pergunta se é isso que ela quer. Ângela diz que só quis deixar seu currículo caso precisem de alguém mais. Álvaro diz que as regras do hospital são rígidas e que já falou para ela. Ângela pergunta o motivo dele se incomodar tanto por ela ir no local onde ele trabalha e questiona se ele está ocultando algo. Álvaro diz que não tem nada que esconder. Ângela acredita que Álvaro sinta vergonha dela. Álvaro nega, mas Ângela diz que toda vez que fala com ele sobre trabalho ou estudos, ele fica chateado e agressivo. Álvaro diz que não quer que ela trabalhe, que não há necessidade. Ângela enfrenta o marido. Diz que vai trabalhar e estudar, ele gostando ou não, o que é e que é inaceitável que ele seja quem coloque tantos problemas em seu caminho. Ângela diz que o desconhece e que não é o mesmo homem que conheceu no mar. Ela diz que sairá à frente com ou sem a ajuda dele, ressalta que jamais voltará no hospital e se retira. Quando ela está saindo, acaba trompando em Samantha e derruba café nela. Samantha fica furiosa, chama Ângela de estúpida e diz que ela fez ela perder a roupa. Ângela se desculpa e diz que foi um acidente. Samantha manda ela calar a boca e sair dali. Ângela se retira muito abalada. Mais tarde, já em sua casa, Samantha quer adiantar seu casamento e fala com a organizadora que sua mãe está doente e não quer que as pessoas a vejam acabada. Beatriz ouve a conversa da filha. Ela quer participar da organização do casamento de Samantha, mas ela diz que é melhor a mãe descansar. Beatriz diz que nada lhe daria mais prazer que fazer parte dos preparativos do casamento dela. Yolanda conversa com Aníbal e conta sobre Ângela e Álvaro. Ela diz ao amigo que tem certeza que Álvaro esconde algo. Yolanda diz que enquanto Ângela estiver com Álvaro, não poderão explorar. Aníbal e Yolanda têm um comércio ilegal de venda sexual e planejam vender Ângela. Yolanda planeja tirar Álvaro do caminho para explorar Ângela sem nenhum problema. Álvaro liga para Ângela, escondido de Samantha, e pede perdão pelas coisas que disse para ela no hospital. Ele mente dizendo que está em uma reunião e Ângela diz que se não conseguir trabalho de enfermeira, talvez seja melhor conversar com o amigo da dona Yolanda. No dia seguinte, Dário apresenta Álvaro para Leonardo como gerente administrativo do hospital. Os dois se cumprimentam. Álvaro não quer ceder fundos para a fundação de Leonardo, e isso gera um conflito entre eles. Depois, Beatriz conversa com Leonardo e desabafa sobre sua doença. Ela pede que ele seja o médico responsável por seu tratamento, pois não quer que o Ugarte seja o médico responsável. Geraldo pede que Álvaro cuide muito bem da administração de seu hospital, agora mais por ele estar mais pendente de Beatriz. Álvaro diz ao sogro que o Dr. Leonardo já está fazendo planos em relação à Fundação Vega. Geraldo manda o genro liberar os fundos para Leonardo e dar-lhe total liberdade para agir.
Álvaro diz a Geraldo que precisa viajar para colocar algumas coisas em dias para seu casamento com Samantha. Beatriz diz a Leonardo que sempre desejou que ele ficasse com Samantha. Leonardo ri, diz que Samantha é uma socialite e ele um antissocial. Beatriz diz que para ela, sua filha não é sincera e que tudo o que faz é para aparecer nas redes sociais. Leonardo descobre que Samantha irá se casar, mas Beatriz oculta o nome do noivo dela. Por telefone, Ângela diz a Álvaro que o que aconteceu no hospital fez ela pensar que ele não tem interesse para que ela se supere na vida. Álvaro pede desculpas e diz que se sente mal porque pensa na possibilidade de perder o emprego. Ângela diz que sabe disso, mas que precisam falar seriamente se querem que dê certo. Álvaro pede um pouco de paciência para ela. Ele comenta que irá viajar a trabalho e Ângela quer ir com ele. Álvaro nega e diz que só tem dinheiro para uma passagem, e além disso, ela tem que estudar para o exame. Depois, Ângela diz a si mesma que ama Álvaro mais do que a si mesma. Dona Pura diz a Luz que não quer saber de brigas em sua comunidade. Luz agradece Dona Pura por estender sua mão quando ela mais precisou. Beatriz sofre ao se recordar que Samantha disse à organizadora que não queria que ela chegasse acabada em seu casamento. No outro dia, Ângela continua seus estudos, enquanto Álvaro e Samantha planejam o casamento. Leonardo leva um sanduíche para Ângela e ela diz que está estudando sobre tumores. Leonardo diz que vai anotar uma informação importante e quando vai pegar a caneta, acaba tocando nas mãos de Ângela. Os dois se olham e começa a surgir um sentimento entre eles. Álvaro chega à cidade real do mar para anular seu casamento com Ângela. Ele suborna o juiz para que faça isso. Ângela apresenta seu exame para os jurados de medicina. O Dr. Ugarte faz vários comentários maldosos e preconceituosos sobre Ângela e sua condição financeira. Ângela enfrenta o preconceito de Ugarte, diz que trabalha por seus sonhos e que quer abrir uma clínica em seu povoado e evitar que as pessoas morram por falta de atendimento médico. Ângela se encontra com Leonardo e diz que o Dr. Ugarte ficou contra ela. Ugarte aparece ali e diz a Ângela que no dia seguinte terão o resultado dela. Samantha aproveita a saída de Álvaro para entrar em seu apartamento para tentar encontrar alguma prova que ele atrai. Álvaro retorna de viagem e vai à pensão. Cínico, ele mente dizendo que não conseguiu fechar o negócio. Ângela se entristece cada vez mais por Álvaro não acreditar em suas capacidades. Álvaro promete a Ângela que ela sempre terá seu apoio incondicional. Álvaro leva a Ângela para jantar e os dois brindam. Ele diz a ela que vão lhe promover no trabalho e ela fica muito feliz. Ele diz que ganhando mais dinheiro poderá ajudá-la a pagar a universidade. Ângela diz que eles já conversaram sobre isso e que ela vai trabalhar. Álvaro presenteia Ângela com um presente do mar e diz que a ama como nunca amou ninguém em sua vida. Os dois se beijam. Paulo diz a Luz que então agora ela começará a trabalhar na casa dos Vega. Luz confirma e pergunta a Paulo o que ele pretende ser na vida e seus sonhos. Paulo diz que quer trabalhar com aluguéis de limousines. Luz o motiva e ele fica entusiasmado e comenta seu sonho de ter filhos e uma boa mulher. Álvaro surpreende Ângela com uma noite romântica. Os dois vão a um lugar especial, preparado por ele, e fazem amor. Enquanto isso, Leonardo não para de pensar em Ângela. No dia seguinte, Álvaro diz a Ângela que já sonhou que existia uma mulher como ela, mas nunca pensou que seria real e somente para ele. Ângela diz a Álvaro que vai buscar o resultado de seu exame e pergunta se ele quer ir com ela. Álvaro diz que não vai poder ir, pois precisa ir para o escritório resolver alguns assuntos, mas que depois ela pode lhe contar como foi. No interior, Gabino se sente muito mal e Adela se preocupa pelo marido. Adela revive a morte de seu primeiro marido ao ver o estado de Gabino. Mirta vai atrás de Júlio. Diz que já disse para ele se afastar de seu filho e não quer ele perto nem de seu filho e nem dela. Mirta diz que se ele não entender, vai obrigá-la a tomar outras medidas. Júlio diz que pensou em ver Leonardo, mais uma vez, mas que vê-lo ali lhe faz pensar que existe algo que a preocupa muito. Mirta diz que é melhor ele não brincar com fogo, que ela só ameaça uma vez e ordena que não se aproxime de Leonardo.
Abel e Paulo disputam a atenção de Luz. Eles a acompanham até o Ministério Público para que ela denuncie Félix, seu marido, por agressão e ameaça. Gabino pede perdão a Adela. Diz que ela não merecia aquilo e que ele lhe fez muito mal. Ele diz que seu amor lhe cegou e que deveria ter lhe dito que mentiu. Luz recebe o apoio na delegacia da advogada Nancy para seguir a denúncia contra Félix. Luz diz que não tem dinheiro para pagar os honorários dela, mas a advogada diz que Abel e Paulo são seus amigos e que por isso também confia nela. Luz diz que tem muito medo que Félix queira se vingar de algum deles, ou até mesmo de seu filho Guilherme, que só tem 10 anos. Nancy diz que fugir nunca será a solução e que se ela não fizer nada, a violência continuará aumentando. Na praça da cidade, Guilherme vê o dinheiro que juntou e, sem perceber, Félix se aproxima dele. Guilherme fica assustado ao ver o pai. Ângela vai buscar seu resultado do exame e Leonardo chega ali. Ela fica surpresa e pergunta o que ele faz ali. Leonardo diz que foi ali para saber o resultado dela e que não deixaria ela sozinha para receber aquela notícia. Ângela o agradece e diz que ele não sabe o que aquilo significa para ela. Leonardo diz que apesar do resultado, ela será médica porque a vocação a persegue. Ele diz que ela tem a necessidade de servir as pessoas e que isso nunca irá mudar em sua essência. Álvaro vai a seu apartamento e Samantha exige saber o nome da mulher que ele passou a noite. Álvaro diz que tem ela e não precisa de mais ninguém. Samantha fica alterada e manda ele dizer onde dormiu, porque ali não foi e exige que ele confesse a verdade. Álvaro revela a Samantha que existe outra mulher e ela lhe dá um tapa. Ângela fica muito alegre ao descobrir que passou no exame e que lhe aceitaram na universidade. Leonardo também fica feliz e diz que isso é graças ao grande esforço dela. Entusiasmada, Ângela abraça Léo e os dois exalam sua alegria. Ela agradece ele por toda sua ajuda. Ângela tenta ligar para Álvaro para contar a notícia. Samantha exige explicações de Álvaro e diz que não é possível que vá passar o ridículo outra vez. Álvaro leva Samantha ao hospital e mostra Clara, dizendo que ela é a outra mulher, que passa as tardes ali para que fiquem perto um do outro. Ele diz que ela se chama Clara Villa-Lobos, é sua irmã e esse é seu segredo. Samantha acredita em Álvaro e ele consegue manipular tudo a seu favor. Leonardo pergunta a Ângela o que o marido dela disse sobre sua aprovação. Ângela diz que seu marido não atendeu a ligação. Leonardo diz que com certeza ele ficará orgulhoso dela e que qualquer homem ficaria. Luz liga para Ângela e diz que Guilherme não aparece em lugar nenhum e tem certeza que Félix fez algo. Ângela diz que agora mesmo irá para lá e ajudá-la a procurá-lo. Samantha diz a Álvaro que podem levar Clara para algum dos hospitais deles. Álvaro pede perdão a Samantha por ter ocultado aquilo dela e que se ela quiser terminar, irá compreendê-la. Leonardo ajuda a Ângela a procurar Guilherme. Álvaro diz a Samantha que ela é sua vida e que a ama. Ele conta que Clara ficou daquele jeito depois do acidente que seus pais sofreram. Samantha quer saber detalhes e Álvaro conta que seu pai dirigia e que Clara estava no banco de trás. Ele diz que não estava com eles e que várias vezes pensou que era ele quem deveria ter morrido no lugar deles. Álvaro diz que causou o acidente de seus pais, porque quando eles sofreram um acidente, ele e seu pai discutiam por telefone. Paulo diz a Beatriz que Luz não pôde ir trabalhar, pois o filho dela desapareceu. Samantha diz a Álvaro que agora entende muitas coisas sobre ele. Álvaro diz que não foi por falta de confiança que não lhe disse nada, mas sim porque aquilo é muito doloroso para ele. Samantha diz que eles se casarão, assim como haviam planejado, e que a irmã dele irá para o hospital de seu pai. Álvaro nega, diz que estão prestes a se casar e não sabe como Geraldo poderia reagir diante daquela situação. Félix leva Guilherme de volta para a pensão e Luz chama a polícia. Guilherme diz que não queria ir com ele, mas que é seu pai. Félix diz aos policiais que quem roubou o menino foi Luz e que tem um processo contra ela. Ele diz que prova da irresponsabilidade de Luz é que o menino estava sozinho na praça da cidade, cantando e ganhando dinheiro, e que isso rompe seu coração como pai, pois Luz explora seu filho.
Luz diz que isso é mentira, pois já proibiu Guilherme de sair e ele lhe desobedeceu. Os policiais acreditam na inocência de Félix e diz a Luz que se ela quiser resolver aquela situação, terá que ser frente a um juiz. Ângela agradece Leonardo por tê-la ajudado na busca por Guilherme. Leonardo diz que não entende como existem homens que machucam mulheres tão boas, porque a mulher é para cuidar, amar, compartilhar o dia a dia, os planos, os segredos e dar as mãos. Ângela diz a Léo que a mulher que se casar com ele terá um marido excepcional. Léo segura nas mãos de Ângela e diz que o marido dela não tem ideia da sorte que tem por tê-la como esposa. As chaves de Ângela caem e os dois se abaixam para pegá-la, e rola um clima entre eles. Ângela entra na pensão e Leonardo vai embora. Yolanda pergunta a Ângela como foi seu exame, e ela conta que passou. Ângela diz que agora tem poucos dias para juntar o dinheiro da mensalidade e comprar os livros. Yolanda pede que ela aceite trabalhar para Aníbal e que, se ela quiser, pode falar com ele para que dê um adiantamento para ela. Yolanda se aproveita da necessidade de Ângela e ela acaba aceitando trabalhar para Aníbal, sem saber do que realmente se trata. Yolanda liga para Aníbal para dizer que Ângela aceitou o trabalho. Ângela diz a Álvaro que vai trabalhar como demonstradora. Álvaro não gosta nada e diz que quando voltar irão conversar seriamente sobre isso. Júlio e Leonardo vão a um bar juntos e ele comenta de Ângela. Júlio diz que se ele gosta tanto de Ângela, o que falta para ele se aproximar dela. Léo diz que não pode, pois Ângela é uma mulher casada e mesmo que goste dela, não pode se aproximar. Leonardo diz a Júlio que ele lhe inspira confiança e conta que a mulher que esteve a ponto de se casar lhe machucou muito e que se chamava Alma. Samantha não gosta dos convites feitos por Beatriz para seu casamento e diz ao pai que aquilo não tem nada de fashion. Geraldo diz que a mãe dela está fazendo com a melhor das intenções e que é uma artista. Samantha diz que não gosta dos convites. Sabe que a mãe quer participar, mas é diferente do que seus seguidores gostam. Beatriz ouve tudo. Samantha diz ao pai que quer o casamento perfeito e não é porque sua mãe adoeceu que vai ter que aceitar algo que não gosta. Beatriz sofre com o que ouve e Geraldo pede que a filha tenha piedade dela. Guilherme se desculpa com a mãe por ter saído com seu pai. Ele pergunta se a mãe ainda ama seu pai e conta que ele disse que sente saudade deles. Félix envia uma mensagem ameaçadora para a Luz, dizendo que o que aconteceu naquele dia é uma amostra do que pode fazer se ela quiser dar uma desperta. Dário planeja ficar com o posto de Álvaro no hospital. Ângela começa a trabalhar com Aníbal. Ela também ingressa na universidade e recebe todo o apoio de Léo. Já Álvaro sempre coloca empecilhos e a faz sofrer. Beatriz está cada dia mais doente. A cada dia que se aproxima mais, o casamento de Samantha e Álvaro fica prestes a acontecer. Leonardo diz a Mirta que vai dar aula e depois vai almoçar com Júlio. Mirta diz ao filho que ele sabe que ela não gosta que ele tenha amizade com aquele homem. Leonardo diz que já não tem 5 anos para que ela escolha suas amizades. Mirta diz que ele deveria encontrar uma esposa e se esquecer de Alma. Depois, Mirta liga para Aníbal, diz que segue com o problema que lhe comentou e pede que sua gente faça o que tem que fazer. Por ordens de Mirta, Júlio é espancado pelos homens de Aníbal. Samantha já está pronta para seu casamento e Beatriz está emocionada. Dário manda uma mensagem para Álvaro perguntando se ele está pronto para o casamento e para não se arrepender. Álvaro olha para Ângela, se declara, diz que a ama muito e que nunca se esqueça disso. Ângela diz que também o ama e eles se beijam. Depois, Ângela conta a Luz que sempre discute com Álvaro por seu trabalho. Yolanda diz a Aníbal que já teve um dia que Álvaro quase impediu Ângela de ir trabalhar. Aníbal diz que verão como darão um jeito naquele homem. Ângela se arrepende de ter aceitado trabalhar para Aníbal. Ela diz à Luz que tem alguns clientes que quer se aproveitar e se recorda de quando enfrentou um cliente de Aníbal. Álvaro diz a Dário que está disposto a satisfazer Ângela e Samantha ao mesmo tempo. Dário diz que mais cedo ou mais tarde elas irão descobrir a verdade. Álvaro diz que tem tudo sob controle. Na universidade,
Angela sofre preconceito de outros universitários. Edier pede que Angela não leve em consideração aos preconceituosos. Os dois se apresentam e Angela diz que eles serão bons colegas. Leonardo chega ali e conversa com eles. Edier se dá conta do sentimento de Leonardo por Angela. Já a sós, Edier diz a Angela que o Dr. Leonardo estava olhando para ela com olhos de fogo.